Boa tarde, bebês, tudo bem com vocês? Bom, então hoje a nossa aula ela vai abordar, na verdade, 3 aulas que vocês já assistiram, tá? Então, o que que a gente está fazendo é uma revisão de conteúdo e eu vou passar alguns exercícios que vocês vão fazer aos poucos, que vocês vão ver que como eu estou colocando 3 aulas, eu vou pedir 3 exercícios, mas vocês vão fazendo um exercício por semana, tá bem? Para que eu possa dar correção e a gente dê andamento na próxima aula. Eu só vou direcionar todos aqui porque vocês, como tem a aula gravada, vocês podem toda hora poder rever essa aula, tudo bem? Então, nós vamos pegar desde a aula do dia 13 até o dia 15 de 5 de 2020. Que aulas são essas? São as aulas que foram passadas, né, no centro de mídias. Então, quem não as assistiu através do aplicativo, vocês têm acesso ao YouTube, Facebook, tá? Para poder assistir a aula novamente, tá? Porque eu não vou passar a aula, eu vou fazer um resumo do que foi dito na aula e que nos interessa, tá bem? Então, vamos lá. A aula do dia 13 do 5, ela trabalhou essas habilidades, vocês podem olhar aqui, tá? Então, habilidade, o que que é habilidade? É o que elas querem dentro dessa aula que vocês saiam sabendo. Então, vocês adquiram através da aula essas habilidades, tá? Quer compreender através das aulas que já foram dadas, porque por que eu estou fazendo apenas uma revisão? Vocês vão verificar que o conteúdo desta aula, né, que fala sobre notícia, reportagem, crônica, posicionamento, a questão dos fake news, nós falamos dentro das aulas que eu coloquei de devolutiva, a 1, a 2 e a 3. Então, caso vocês não tenham assistido essa minha aula de devolução, eu peço que vocês assistam também, tá bem? E a tarefa, através dos temas abordados, me foram entregues no dia 22 do 5, que foi o último dia, né, que eu aguardei, até peguei no final de semana, alguns me enviaram depois, né? Então, eu vou colocar só algumas aqui, tá? Não tô colocando as melhores, eu colocando só alguns exemplos para vocês saberem que eu olhei todos os exercícios. O que eu vou pedir que vocês façam? Eu vou pedir que vocês vão lá no livro de vocês, tá? Que é o livro paradidático. E vocês vão, sétimo A e B, vão resolver os exercícios da página 55 até a 61, tá bem? O sétimo C é um outro livro. Então, o sétimo C, ele vai responder das páginas 144 a 154. Poxa, professora, 10 páginas de exercício? Não, meus amores, não são as 10 páginas de exercício. São 10 páginas sobre o mesmo conteúdo. Mas dentro dessas 10 páginas, a gente vai ter a teoria e exercício. Então, vocês vão ler a teoria e apenas responder os exercícios onde? No caderno. Não pode responder no livro, tá? Porque o livro ele não é consumível, então ele tem que ser de um outro aluno ano que vem. E vocês não precisam copiar as questões, apenas responder. Tá ok? E na nossa próxima aula, eu vou dar a devolutiva desses exercícios, tá ok? Então, sétimo ano A e B, da página 55 a 61. Do sétimo ano C, da 144 a 154. Lembrando, sétimo ano C, não são 10 páginas de exercício, são exercícios e a parte teórica, tá bem? Então, para a semana que vem, né, que vocês vão estar assistindo essa aula essa semana que vem eu quero resolvido esses exercícios, porque eu vou passar para vocês a correção deles, tá ok? Aí isso é o que nós temos na aula deste dia. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, porque a gente tem que ter o registro do que vocês fizeram. Quero o quê? Fazer uma manchete, fazer um primeiro parágrafo de uma notícia e ilustrar isso, baseado naquele conto, A Mentira e as Penas. Lembram?
Então, aqui estão alguns exercícios para que vocês possam ver que a Pro recebeu, tá? Então, essa atividade já foi dado nota, ela valia para o primeiro bimestre. Então, o que nós temos da aula anterior, que vocês vão ter que me entregar, então, recapitulando, tá? Se vocês não assistiram às aulas, vocês vão assistir essas aulas, tá bem? Que foi que eu dei a devolutiva e a correção da apostila já tá toda feita através dessas 3 aulinhas aí que a Pro colocou para vocês lá no grupo dos pais, tá? E eu estou pedindo para a semana que vem que vocês venham fazer os exercícios da página 55 a 61, sétimos anos A e B, e sétimo ano C, da 144 a 154, tá bem? E aqui eu apresento para vocês alguns dos trabalhos referentes a essa aula. Por isso que eu falei para vocês que hoje eu estou fazendo apenas uma revisão das 3 aulas, porque não é muita coisa, porque muita coisa nós já trabalhamos. No dia 14/5, foi falado sobre crônica e progressão textual, tá? Lá, também novas habilidades foram solicitadas, inclusive a questão do ler e compreender, verificar o que é coesão. Então, essas habilidades, elas estão estruturadas dentro do entender do texto, todos os mecanismos que fazem um texto ser bem entendido, tá? Temos novos exercícios para fazer? Sim. É para a semana que vem? Não. Tá? O da semana que vem é da aula do dia 13. Do dia 14/5, vocês vão deixar para frente. Quando eu corrigir as aulas lá, eu vou dar para vocês a data desses daí. Mas já é bom anotar, né? Já que vocês vão ter a aula aí para poder assistir. Então, essas páginas de exercício, elas vão ser interpretações de texto sobre crônica. Então, para o sétimo A e B, são das páginas 254 a 259. E para o sétimo C, da 222 a 226, tá bem? Não é para fazer para a semana que vem. Da semana que vem é da aula do dia 13, tá bem? Depois eu vou passar a data, mas é interessante que vocês já anotem, ok? Tendo um tempinho livre, já quer fazer? Pode fazer, gente, sem problema nenhum, tá? Mas tá com muito exercício para fazer? Então aguarda a professora dar a data que eu vou corrigir e aí vocês vão ter que estar com o exercício pronto. Tudo bem? Tá? Então vocês vão fazer esses exercícios aguardando a data para entrega. Pode só anotar. Tudo do livro que vocês têm em casa. Lembrando, não precisa copiar as questões, apenas responder, tá? Dentro dessa aula, nós tivemos algumas coisas que foram chamadas a atenção. Primeiro, não é só ler e entender um texto, que é uma crônica. A gente sabe que a crônica é um texto que relata o dia a dia, que a crônica é um texto curto, que tem uma linguagem mais suave, né? Que é um texto literário, que ela vai usar a linguagem conotativa. Tudo isso a gente já sabe da crônica. Mas o que eles abordaram? Que toda crônica, ela vai respeitar o campo semântico. E quando nós falamos de semântica, nós estamos falando da significação das palavras. Então, nós vamos verificar que lá o campo semântico era a família. Tá aqui embaixo, neste último aqui, ó, que era a família. Todas as palavras que estavam no texto traziam à tona a família. Então, quando a gente constrói um texto, a gente tem que procurar as palavras que vão nos levar a pensar naquela palavra base. Então, se ela estava falando de uma relação familiar, ela não poderia falar de outras coisas que não levassem a pensar em família. Então, ela respeitou o significado das palavras. Então, ela trabalhou dentro de um mesmo campo semântico. Tá bem? Marcadores temporais. Por que eles são importantes? Porque eles vão mostrar a evolução da história. Uma narrativa, ela não é composta só de personagens, um lugar, que seja o espaço, jogados, tudo misturado, batido no liquidificador. Não, ela precisa ter uma progressão que vai me levar ao começo, ao meio, ao fim, a manhã, a tarde, a noite, o nascer, o crescer e o morrer.
Então, as palavras que eu vou utilizar, que marcam o tempo da história, eles vão mostrar para mim que a história evoluiu. Então, elas vão me mostrar a coesão, que é a questão lógica do texto, né? Então, eles vão ser organizados para amarrar o texto e que o texto tenha uma lógica. E a progressão temática, que é a evolução do tema, né? Do enredo que está sendo trabalhado. Tudo bem? Tarefa a ser entregue. Vocês vão verificar aqui que, além dos exercícios, nesta aula, eu vou pedir que vocês acessem o link, que depois eu vou disponibilizar lá no grupo, tá bem? Porque aqui não tem como vocês clicarem, eu preciso deixar lá no grupo para vocês poderem clicar. E aí eu vou deixar esse link lá e vocês vão produzir um texto nesse link. Ah, professora, mas o link não é só para chamada, não é só para responder questionário, depende da maneira como eu formatar ele. Então, eu deixei ele de uma maneira que vocês vão poder construir um texto lá, não muito extenso. Por quê? Porque nós estamos falando de crônica. A crônica, eu vou colocar, como a gente está usando o link, eu vou pedir que vocês façam de no máximo 20 linhas, tá bem? E a proposta é a proposta que foi dada em aula. O texto que eles falam nessa aula é geração conectada. Então, lembrando daquele texto, ai, não sei que texto que é, eu não assisti. Gente, a gente pode ir lá no canal do YouTube ou do Facebook, lá do Centro de Mídias, e procurar a aula do dia 14. Vocês vão encontrar a aula lá, caso vocês não tenham assistido. Tá bem? E aí, eles falam de como essa geração está conectada, como o menino está preso ao uso do celular, tá? E aí, vocês vão desenvolver um texto com esse tema, geração conectada, tá bem? Então, pensem nessa geração conectada de que vocês fazem parte. Eu tô fazendo parte agora porque eu tô hiper mega conectado o tempo todo, né? Digam o que vocês pensam sobre isso através de um texto. Mas não é um texto em que vocês vão opinar sobre. Vocês vão contar uma história que vai envolver personagens num determinado local. Não esqueçam a questão dos marcadores temporais. O texto tem que ter começo, meio e fim. O texto não é composto por um único parágrafo. Então, são todos os cuidados que vocês têm que ter. Tudo bem? Então, nós fomos da aula 13 para a aula 14. Na aula 13, nós temos exercícios do livro. Na aula do dia 14, nós temos exercícios do livro e temos essa produção de texto. Tudo ao seu tempo. Lembrando que vocês vão fazer agora, para mim, é apenas os exercícios da aula do dia 13, tá bom? Do dia 14 e do dia 15, eu vou deixar os exercícios aqui, nesta aula. Mas nós vamos fazer assim que eu falar para vocês dentro do grupo, tá ok? Agora, a aula exibida no dia, 15/5. Olha lá, olha o meu hoje. Tô muito conectada, gente. O tema da aula era: você já fez alguma leitura hoje? E aí eles começaram com um texto que nós também já trabalhamos lá no caderno do aluno, que é A Mentira e as Penas. Lembra que eu tinha um rapaz que espalhou mentira sobre uma pessoa que era super coerente e depois que ele viu que a pessoa ficou mal, ele não sabia mais o que fazer para melhorar a situação, tá? Então, o que essa aula abordou? Ela falou sobre o quê? Ela falou sobre notícia, a notícia sempre baseado num fato real. Tem que buscar a veracidade. O que é a veracidade? A verdade. E o conto, ele parte da imaginação, mas eles falaram nesta aula de uma palavrinha que a gente não pode esquecer. Todo texto que é ficção, ele é baseado numa verossimilhança. O que significa ser verossimilhante? O que significa a verossimilhança? É que todo texto, mesmo que ficcional, tem algum fundo de verdade ali. Alguém em algum momento já viveu aquilo, tá? Então, isso que é a verossimilhança. Ele não vai relatar realmente o acontecido,
mas ele vai se basear em algo que alguém já viveu e dali ele vai criar a imaginação. Ele vai além do texto, tá bem? Como está aqui, todo o conteúdo ele foi abordado dentro do nosso caderno, tá? No caderno do aluno, na apostila que nós já fizemos a correção. Nós falamos tanto do que é a notícia, quanto falamos do que é o conto, tá bom? Vocês vão ter tarefa de casa, mas vou repetir mais uma vez, tá bom? Não há necessidade de fazer todos os exercícios de uma vez só, porque aí vai ficar muito exercício. O que eu quero é o exercício da aula 13. Da aula 14 e agora da aula 15, nós vamos aguardar que eu passe a vocês que vocês devem fazer, tá bom? E aí eu vou marcar a data, entenderam? Então vamos lá, de novo a gente vai pegar o livro paradidático, tá? Nós vamos para 7º A e 7º B, a gente vai lá da página 172 a 175, tá bem? Então, nós vamos estudar a crônica nessas aulas. E a mesma coisa para o 7º C, só que como o livro é diferente, as páginas vão mudar. Então, da página 49 à página 55, tá bem? A habilidade que a gente vai desenvolver é ler e compreender textos diversos, tá? E adquirir estratégias de leitura. Por isso, essas aulas estão focadas na crônica, ok? Para já, é só. Não abordei muita coisa, eu apenas fiz uma revisão, uma vez que eu acredito que vocês já tenham estudado através do centro de mídias, né, das aulas que são remotas, dado pelo centro, e também pelas minhas aulas que foram devolutivas, onde eu corrigia e explicava cada situação do caderno do aluno, tá? Então, vocês vão fazendo devagarzinho, vão tirando dúvidas se precisarem, e quando a gente se encontrar no grupo de professores, porque vocês viram que as aulas estão acontecendo, cada dia um professor vai estar lá, né? Continuem assistindo o Centro de Mídias, façam as anotações marcando os dias, que vocês vão ver que o que eu acabei de falar aqui, vocês já devem ter anotado, tá bem? Um grande beijo, logo mais a gente se vê pessoalmente, espero que em breve. Até mais!